Fala, Celso, sem tramelas 26. Hoje eu quero retomar o assunto cultura, mas puxando para o meio de bandas e fanfarras. Lógico, tem um porquê. Final de semana teve um concurso de bandas e fanfarras lá na cidade de Sengés, bem no norte do Paraná, divisa com São Paulo. 30 corporações participando do evento, e nós tivemos desde os mais variados tipos de instrumentos, né, que são as categorias técnicas que nós falamos, e as mais variedades de idades, desde o infantil 2 até o sênior. Então nós tínhamos criancinhas com 5, 7, 9 anos tocando, não é segurando o instrumento, tocando. E nós tínhamos pessoas com 40, 50, 60 anos tocando. Nós tivemos uma corporação lá que ela dá um nome homenageando um senhor da cidade, e aquele senhor com seus 90 e tantos anos estava lá prestigiando a sua corporação. A corporação que leva o seu nome. Né? E fazendo uma conta bem superficial, bem por cima, e talvez aqui eu esqueça alguns nomes, lá nos bons tempos dos anos 80, né, nós tínhamos em União da Vitória, Melvin Jones, Adílis Bordim, São Cristóvão, José de Anchieta, Túlio de França, Lauro Miller, Astolfo, Bernardina, Coração de Maria. 9 corporações, 9. Dessas 9, quantas estão em atividade ainda? Se não me falha a memória, Coração de Maria, que permaneceu no mesmo lugar, com o mesmo nome. E as outras 8? E as outras 7 que simplesmente... E esses instrumentos que essas corporações tinham, que na maioria dos casos, né, ou num bom número de casos, eram de estado, eram de prefeitura, tinham patrimônio, foram para onde esses instrumentos? Porque daria para juntar e montar outras corporações hoje em dia, se tivesse esse instrumental, né? Mas nós sabemos por experiência, né? Eu humildemente tenho 25 anos de experiência, eu sei que tem gente que tem muito mais tempo de experiência em bandas fanfarras que eu, né? Mas do pouco que eu sei, se não tiver uma pessoa na escola, na instituição, para puxar, para organizar, para coordenar a questão da banda ou da fanfarra, não vai para frente. E hoje nós temos, assim, alguns empecilhos maiores ainda. Não vou nem falar das telas, das internets, das redes sociais, não vou nem falar disso. Eu vou falar que os instrumentos são caros, para comprar e para manter, os instrumentos são caros. Escolher um bom profissional que esteja à frente da corporação, um bom maestro, um bom professor de música, que esteja ali coordenando, não é fácil, porque alguns sabem de música, outros sabem de técnica musical, outros sabem de lidar com pessoas, outros sabem de organização e de finanças. Juntar alguém que entenda de todos esses pontos que envolvem sim a organização de uma banda fanfarra não é fácil. Sabemos que não é fácil. E pagar um regente, um maestro, né? Não é a prefeitura por aí, sabe, pelas bandas, sabe, sei lá de onde, uma prefeitura abriu um edital para pagar 380 por mês para o cara trabalhar como regente de uma corporação. Falta de vergonha na cara. Bota o secretário que fez isso, bota a pessoa que fez isso, bota o prefeito que fez isso para ir lá trabalhar. Sofreu que o maestro sofre, etc e tal, sabe? Não é fácil, gente, não é. E os caras me fazem 380 para trabalhar um mês. Ah, pelo amor de Deus. E aí ainda dizem, ai, a gente não tem corporação porque ninguém se inscreveu. Claro, com esse valor nem eu me inscreveria.
né? E outras prefeituras por aí que a gente sabe que tem projetos maravilhosos, mas como era da administração passada, a gente não dá tanto valor, a gente não incentiva tanto, a gente não mostra tanto, porque se eu mostrar, é do outro, é do ex-prefeito. Poxa, trabalhos maravilhosos que vão se perdendo. Por quê? Só porque era do outro partido, da coligação, do outro candidato? Pô, pensa na população. Não pensa no seu viés político, pensa na população ao menos uma vez na vida, caramba. Sabe? É complicada essa questão, né? E, gente, bandas e fanfarras desenvolvem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa, que olha, senso de trabalho em grupo, responsabilidade, a questão da matemática, na leitura musical, a questão da artes no geral, de uma escolha boa de músicas para não escolher e não gostar dessas caqueiras que tem hoje aí, que pelo amor de Deus, né? É tanto civismo. Nos bons tempos, anos 80, começo dos anos 90, nós vimos quantas corporações desfilando no 7 de setembro. Hoje a gente vê o quê? 3, 4? Por quê? Né? Então, quando uma corporação, quando uma banda de fanfarra fazer rifa, fazer bingo, pedir pix, em vez de você dar pix para político corrupto pagar advogado, para político corrupto fugir do Brasil, para político corrupto se esconder e se manter, dê pix para manter essas corporações musicais que são maravilhosas. Só para vocês verem um exemplo para terminar a minha fala aqui, em Curitiba tem um bairro chamado Bairro do Cachimba, que era conhecido pelo aterro, o aterro do Cachimba. Era assim que era conhecido aquele bairro. Pois então, aquele bairro, através do trabalho incansável de um professor, o professor Vitor, começou com uma fanfarra. E hoje é uma banda de tal potencial que eles vão para a Alemanha se apresentar num concurso internacional. Isso que você escutou mesmo. Uma banda de um bairro pobre, de periferia da capital do Paraná, do bairro do Cachimba, a banda musical do Cachimba, está indo para a Alemanha. Hoje, segunda-feira, dia 30 de junho, estão indo para a Alemanha, ficar 8 dias, participar de um evento internacional de cacife, de qualidade. Não é qualquer um que vai lá, não é só se inscrever. Passa por uma prévia, passa por uma seleção. E se eles podem, imagine nós, por que nós não podemos? Imagine como será a visão de mundo desses alunos que participam dessa banda, indo para outro país, sabendo que a música pode trazer isso para eles. Por que não desenvolver isso com os nossos alunos, com nossos queridos alunos? Então, fica a dica, apoiem, incentivem, ajudem as corporações musicais, as bandas, as fanfarras, as balizas, os pelotões de bandeiras, os corpos coreográficos, os mores, os músicos, os maestros, as equipes de apoio. Ajudem esse pessoal. Eles precisam pagar ônibus para ir para eventos, para concurso, para festival. Às vezes a prefeitura não dá esse ônibus, eles precisam pagar do bolso. Ajudem, incentivem porque vale a pena. Cultura muda o mundo. Fala Celso sem fronteiras. 26. Axé para quem é de axé. Oxalá para quem é de oxalá. Amém. Para quem é de amém. Namastê. Para quem é de namastê. Fala Celso sem tramelas. 26.